Um pouquinho mais sobre reações de oxirredução. Esse primeiro desenho aqui poderia ser, por exemplo, uma solução de ácido sulfúrico em que eu mergulhei zinco. Então você tem aqui zinco, que é um sólido, essa lâmina metálica aqui que você vê, reagindo com a solução de ácido sulfúrico, H2SO4, aquoso, e vai acontecer uma reação, vai produzir sulfato de zinco, ZnSO4 aquoso, mais H2. Essa é uma reação de oxirredução, H2 gasoso, até por uma flechinha aqui para indicar que é um gás, ele está indo embora, está sendo, digamos assim, expelido. Enfim, está sendo gerado aqui, está saindo. Essas bolinhas aqui que você vê na superfície metálica corresponde a gás hidrogênio saindo devido a essa reação. Essa é uma reação de oxirredução. Você tem o zinco aqui com o NOx inicialmente em 0, o enxofre com NOx mais 6, você pode calcular, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, mais 1 não, mais 1, desculpe. Aqui o zinco passa para NOx mais 1, o enxofre continua com mais 6, o oxigênio continua menos 2, mas o hidrogênio vai para NOx 0. Essa é uma reação facilmente balanceável, digamos assim. Então você tem um zinco, um ácido sulfúrico, um hidrogênio. É uma reação de oxirredução fácil de balancear. Poderia pensar em outras reações de oxirredução tão fáceis quanto essa para se balancear. Por exemplo, vamos pensar aqui, poderia ter, por exemplo, ferro sólido. O esquema geral, assim, até o aspecto seria bem parecido com esse aqui, com a diferença que a solução ficaria provavelmente amarela com o tempo. No caso aqui, como forma sulfato de zinco, o sulfato de zinco é incolor, então não muda a cor. Então, mais HCl aquoso, dando FeCl2 aquoso mais H2. Também é uma reação de oxirredução. O ferro passa para número de oxidação 2, passa de 0, aqui está em 0, né, o número de oxidação do ferro que é 0, e aqui ele passa para mais 2. O hidrogênio é mais 1, passa para 0. O cloro não mudou. Você faz o balanceamento facilmente, colocando um 2 aqui na frente, e eu acho que a equação está balanceada, bem tranquilo. Notem que o ferro sofreu oxidação, logo ele é o agente redutor. O HCl, o hidrogênio do HCl sofreu redução, logo o HCl é o agente oxidante. O HCl está provocando a oxidação do ferro, e aqui em cima o zinco sofreu oxidação, logo é o agente redutor, e o hidrogênio do ácido sulfúrico sofreu redução, logo o ácido sulfúrico é o agente oxidante, porque provoca a oxidação do zinco. Mas digamos que você tivesse uma reação desse tipo aqui, cobre mais, quem sabe HCl, ou cobre mais H2SO4. Você olharia para essas duas equações de cima e concluiria que formaria cloreto de cobre no primeiro caso, mais hidrogênio, no segundo caso sulfato de cobre, mais hidrogênio. Acontece que essas soluções de HCl e de H2SO4 não são suficientemente oxidantes para oxidar o cobre, que é um metal mais nobre. Então você precisa uma outra estratégia para oxidar o cobre. Então essa reação aqui não acontece, essas duas reações não acontecem. O que você pode fazer é escolher um ácido que seja forte e fortemente oxidante, e nesse caso, o exemplo que eu vou mostrar aqui, o hidrogênio não muda de número de oxidação. Aqui em cima, nesses dois casos, o hidrogênio do ácido sofreu redução, de tal forma que os ácidos são os agentes oxidantes para esses dois metais que são bastante reativos. Mas se você tiver o cobre reagindo com um ácido forte, fortemente oxidante, como o ácido nítrico, a história é um pouquinho diferente. Então você tem aqui cobre mais HNO3. Como produto você pode ter, por exemplo, Cu, quem sabe NO3 2, mais, quem sabe, NO, mais H2O. Então, a reação está ilustrada aqui nesse becker. Você imagina que você tem ácido nítrico
puro e você coloca uma lâmina de cobre no ácido nítrico puro. Com o tempo, aquele ácido nítrico vai ficar esverdeado, porque vai formando nitrato de cobre, e você vai observar essa nuvem de NO2. Possivelmente forma NO e que se combina rapidamente com O2. Esse gás aqui é NO2 e você não vai querer respirar esse gás. Bom, para fazer o balanceamento dessa equação química não é tão simples quanto dessas duas aqui que nós acabamos de ver. Então, nesse caso aqui, nós vamos usar o método da oxirredução. Você precisa determinar os números de oxidação dos elementos que sofrem variação do NOx aqui. Então, o cobre, por exemplo, aqui está 0, passou para mais 2. O nitrogênio aqui está mais 5. Eu estou considerando que vocês sabem calcular NOx. Passou para mais 2. Oxigênio e hidrogênio não mudou nada. Então, cobre, daqui para cá, sofreu variação de 2 unidades, tá? 2. Você tem um índice 1 aqui, então não preciso multiplicar por nada. Nitrogênio sofreu uma variação de 3 unidades, de 5 para 2. Então, a variação do NOx do nitrogênio, eu vou colocar na frente da fórmula que contém cobre. A variação do NOx do cobre, eu vou colocar na frente da fórmula que contém nitrogênio. Vou por aqui, porque se eu colocasse do lado esquerdo ia causar confusão, eu não conseguiria balancear a equação. E agora, termino isso por tentativas. 3 cobres do lado esquerdo. Nitrogênio aqui eu tenho 2 vezes 3, dá 6, mais 2, 8. E hidrogênios eu tenho 8, então eu tenho que pôr 4 aqui. Contabilizo oxigênios. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 24. 8 vezes 3, 24. Então essa é a primeira equação que nós balanceamos pelo método da oxirredução, que vai ser, digamos assim, mais usado na nossa próxima aula. Nós vamos balancear várias equações químicas e entender por que esse cruzamento aqui das variações do NOx, do nitrogênio e do cobre. Eu posso adiantar isso dizendo que o número de elétrons perdidos pelo agente redutor tem que ser igual ao número de elétrons recebidos pelo agente oxidante. Então vamos ver na próxima aula. Até lá.